Olá, eu sou o professor Givanilson Soares e nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. Hoje conversaremos sobre ossos e músculos. Vamos revisar, na verdade, né? Conteúdos que nós já vimos em aulas anteriores. Hoje nós juntamos esquema esquelético, o sistema muscular, vamos rever algumas coisas. E, claro, você vai participar junto com a gente, eu vou fazer algumas perguntas no finalzinho da aula, você vai respondendo essas perguntas e a professora Kedma, que está aqui no chat, vai passando para mim aqui o que é que vocês estão dizendo aí. Tudo certinho por aí, né, professora? Tudo certinho, já estão por aqui acompanhando, Luan está por aqui, Anne e eu, claro, estou atenta para ver o que vem de interessante hoje. Certamente muita coisa, né, professor? Com certeza, estamos aqui, eu, professora Kedma, aqui no estúdio Sim, também. estou atenta. Maria Helena ali no cantinho da tela, vocês estão vendo, ó, fazendo a interpretação de Libras dessa aula, deixando ela mais acessível para vocês. Então vamos seguindo para falar inicialmente, sobre o esqueleto. O que seria o esqueleto? Você já parou para pensar? Alguém já fez essa pergunta para você? Então, diversos ossos e estruturas associadas como as cartilagens, tendões e ligamentos. Então, todo o nosso corpo constituído por essa estrutura óssea que vai nos ajudar em diversas atividades do nosso cotidiano. E acontece de a gente, a vez ou outra, sofrer um acidente e aí ter um problema na ligação, ter um problema nas articulações, fraturar um osso. E a gente precisa realmente ter muito cuidado durante essas atividades que a gente vai fazer para cuidar do nosso corpo. Mas é importantíssimo fazermos atividades físicas todos os dias. Sempre falo isso aqui nas aulas de ciência para você fazer, para você sair, para você se movimentar. E quando eu penso aí no esqueleto, nesse sistema esquelético, quais são essas funções, né? Quais são as funções que esse sistema tem? A primeira, locomoção. Nós todos os dias acordamos, saímos da cama, vamos escovar os dentes, tomamos um banho, vamos à escola, lá nós podemos sentar, andar, pular, correr, toda essa movimentação que vai ser proporcionada aí dentre tantos outros órgãos, tantos outros sistemas que nós temos, vai ser proporcionada pelo sistema esquelético. Então a gente consegue se locomover. E quando a gente vai se locomovendo, nós vamos sentindo que vamos utilizando as nossas pernas, os pés, a gente vai se movimentando. E, claro, a partir disso, a gente precisa realmente, quando a gente pensa nisso, a gente precisa realmente. Locomoção é algo que a gente utiliza aí durante toda a vida, a gente está sempre se mexendo, está sempre se locomovendo, então a gente precisa se cuidar. Quando a gente se locomove, eu estou aqui em pé, por exemplo, eu estou aqui dando essa aula, eu estou com o meu corpo aqui dentro de uma estrutura sustentada, né? A gente tem a sustentação do corpo, o esqueleto para isso também, o sistema esquelético que vai servir para sustentação aqui do nosso corpo. Proteção dos órgãos internos também, principalmente quando a gente pensa aqui, ó, na caixa torácica, nós temos aqui dentro os pulmões, o coração, e ele protegido, né? Esses órgãos protegidos aqui pelo sistema esquelético também, que é uma das suas funções, proteger os órgãos internos. Produção de células sanguíneas, a gente já conversou inclusive sobre o sistema circulatório também. Então a gente prova mais uma vez que todos os sistemas estão interligados, fazer com que o nosso corpo funcione da melhor forma. E reserva de cálcio e fósforo. Muitas funções desse sistema esquelético, o sistema que constitui todo o nosso corpo. Massa? Vai prestando atenção aí que daqui a pouquinho tem perguntas. Bom, quando a gente pensa em todo esse sistema esquelético, tem uma coisa muito importante nesse processo que é o tecido cartilaginoso que está entre as articulações. Se não tivéssemos as articulações, nós não conseguiríamos nos mover, seria tudo duro, imagina, estático. Então, por exemplo, eu tenho aqui a articulação do braço, eu consigo movimentar o braço, consigo movimentar o punho, os dedos da mão, né? Pescoço, os ombros, todos eles com articulações. Quando as pessoas têm algum problema na articulação e ela tem uma limitação, por exemplo, no movimento, a gente percebe que fica um pouco diferente, né? Porque a pessoa, por exemplo, você torceu o braço, caiu,
aí coloca aqui o gesso, depois que tira o gesso fica ali o braço meio, né, um tempo doído, dolorido para movimentar, e a gente tem aí os profissionais da fisioterapia que vão nos ajudar nesse momento também. Então prova o quanto essas articulações são importantes na hora que a gente precisa se movimentar, na hora que a gente precisa realizar as nossas atividades. Então articulações estão ali dentro desse sistema esquelético e são muito importantes. Bom, junto com o sistema esquelético, né, eu tenho o sistema muscular. Eles vão trabalhar juntos, principalmente quando a gente fala em locomoção, força, tirar algum móvel do lugar, se movimentar, fazer essas atividades. Eu tenho o sistema muscular que nós já vimos também. E aí, esses órgãos, esse tecido muscular, eles vão ser responsáveis aí pelo movimento, eles vão ter movimentos de contração e relaxamento. Se eu pensar, por exemplo, aqui nos bíceps, né, eu estou com um movimento tipo relaxa e eu posso contrair. Posso relaxar, contrair. Os batimentos cardíacos, sístole e diástole, também movimentos de contração e relaxamento. Característica aí desse sistema, desse tecido muscular. Característica principal seria essa capacidade de contrair e relaxar. E a partir dessa contração e desse relaxamento que a gente consegue desenvolver várias atividades, pedalar, correr, até quando você vai soltar uma pipa, das atividades mais complexas às atividades mais simples. O sistema muscular, o sistema esquelético vai estar ali, presente. E quais são os tipos? Pensar aí nos tipos de músculos. Bom, lembrando, eu tenho o músculo que é o estriado esquelético, e aí a característica dele seria as estrias. Contração voluntária, lembra que a gente consegue movimentar as pernas, os braços, eu posso esticar uma perna, esticar um braço e eu vou mandar esse comando para o meu cérebro para que ele possa ser realizado. A velocidade pode ser variada, eu posso fazer isso rápido, mas eu posso fazer isso de forma lenta e forte. A gente vai aplicar força dependendo daquilo que a gente vai fazer. Então, se eu estou aqui segurando um passador, eu vou aplicar uma determinada força. Mas se tivesse algo mais pesado aqui, aplicaria outra força para conseguir suspender. E o exemplo que nós temos aí é o bíceps, estriado esquelético. Além do estriado esquelético, nós temos o estriado cardíaco. O próprio nome já dá a dica, né? Da dica de qual músculo eu estou falando, já está lá no finalzinho, coração. Ele tem estrias, a contração é involuntária, assim como outros órgãos. O que significa dizer que a gente não precisa mandar ele bater, ele vai acontecer o batimento cardíaco naturalmente e a velocidade ritmada e forte. Forte, se você encostar aí a mão no seu coração, claro, você vai sentir um batimento mais fraco, mais leve. Mas se você começar a correr, fazer um exercício físico, você vai sentir que o batimento ele vai ficar mais ritmado e mais forte também. Estriado cardíaco. E o liso. Como o próprio nome já diz, a gente tem o estriado, o liso, a ausência de estrias. Contração também é involuntária, como o estômago está aí funcionando o tempo inteiro e, claro, a velocidade ela é mais lenta. O processo digestivo, por exemplo, ele acontece de uma forma mais lenta, mais gradual. Então, quando você come, por isso que as pessoas dizem, você acabou de comer agora, vai correr, vai sair, você está no processo, iniciando ali o processo de digestão, que acontece de forma mais lenta. Então, eu tenho os músculos, eu tenho os ossos, e aí são conteúdos que a gente, inclusive, já viu em outros momentos, e eu sei que você deve estar se perguntando, será que eu realmente lembro? Será que realmente nós temos esse conhecimento já aqui na nossa mente? Será que a coisa já ficou? Para isso, para saber se vocês realmente estão sabendo aí, eu trouxe algumas perguntas e eu quero que vocês coloquem aí no chat. A professora já está ali, a postos, esperando a resposta de vocês. A primeira pergunta que nós temos aí é o seguinte: quais as funções dos ossos no nosso organismo? Não precisa colocar tudo. Sei que tem muita gente aí acompanhando, coloca pelo menos uma função para a gente aí. Digita aí no chat, uma função do nosso sistema esquelético, dos ossos do nosso organismo. Coloque aí que a professora já está aguardando e ela vai passar para mim aí a sua resposta.
Função dos ossos no nosso organismo. A gente viu lá no comecinho. Lembrando que a gente não pode esperar muito tempo, né? O tempo ele passa rápido. E aí? Pensa, sistema esquelético, ossos, quais as funções? Qual a função dele no nosso corpo? Responde pra gente. Bom, respostas parece que não estão chegando, está demorando para chegar. Chegou. Chegou, professor. Luan E disse aí? aqui, movimento dos dedos. Eu acho que ele está falando desses movimentos, Os movimentos. aqui, assim, né? Tá A correto? movimentação sem... E aí a gente está falando do sistema ósseo e aí ele já está colocando as articulações, né, que estão aqui. Sem essas articulações, a gente não conseguiria mexer. Imagina também a nossa mão aqui, o formato que ela teria se não tivessem aqui os ossos. É, exatamente. Será que eu coloquei isso aí como resposta? Será que faz parte? Bora ver. Vamos ver se ela se enquadra em alguma dessas daí, ó. Locomoção. Ou seja, a movimentação. Eu posso colocar essa movimentação aí dos dedos como um processo de locomoção, a gente se mover, se movimentar. Mas existe a sustentação, proteção dos órgãos, produção de glóbulos vermelhos, glóbulos brancos e plaquetas e reserva de cálcio e fósforo. Então não lembra, tem essas funções, mas as duas principais que a gente sempre lembra quando fala aí dos ossos do sistema esquelético é a locomoção, né? A gente se locomove com a junção, claro, dos músculos também que vão estar auxiliando as articulações e a sustentação aqui do nosso corpo. Massa! Tá bom, mas pode melhorar. Vamos ver aí, vou colocar mais outra pergunta e eu quero que vocês sejam rápidos e rápidas aí no gatilho. Quais são os tipos de músculos? E aí? Coloca 1, 2, 3, se você lembra. Nós vimos aqui 3 tipos de músculos e suas características. Será que você ainda lembra ou já esqueceu? Quais são os tipos de músculos? Será que é um tipo só? 2, 3? Quais os tipos de músculos? Coloca aí pra gente. Pelo menos um. Bom, o tempo ele está passando, a gente não pode esperar muitas vezes a internet não ajuda, mas eu já sei que tem alguém aí que já sabe e já deve estar escrevendo ou já escreveu. Então eu vou colocar aqui a resposta para a gente, tipos de músculos. Bora lá. Lembra, estriado esquelético. O nome é mais complicado, né? Mas eu sei que você vai lembrar, por exemplo, do exemplo que eu dei lá do bíceps. Então, estriado esquelético, aquele que tem a contração voluntária. Significa dizer o quê? Que eu estou aqui e eu posso movimentar o meu bíceps, né, da forma como eu bem entender. Aqui, ó, no momento ele está parado e eu posso subir. Desceu, subiu. Relaxar e contrair. É uma característica aí desse estriado esquelético. O cardíaco, geralmente as pessoas já lembram do cardíaco, a gente está falando do coração, ele tem um batimento que vai de acordo com aquilo que você está realizando. Se você está tranquilo, sentado, ele vai ter um batimento, uma determinada velocidade. Se você começa a correr, ele vai acelerar, bater mais forte. E essa contração dele é involuntária. Então você não precisa pedir para o coração bater, ele vai estar batendo lá o tempo inteiro. E o liso, o próprio nome já diz, não tem as estrias, né? Não tem as estrias, e também tem uma contração voluntária, e é involuntária, né? Ele vai estar se movimentando, e eu coloquei como exemplo lá o estômago, processo digestivo que acontece de forma mais lenta. Será que tem mais alguma pergunta para a gente? Vamos seguir. Eu quero agora, e agora vai ser com vocês, quais as funções das articulações no nosso sistema esquelético? Esse aí não vai ter resposta. Isso aí eu vou querer que você responda aí no chat, responda se estiver acompanhando pelo YouTube. Quais funções das articulações no nosso sistema esquelético? O que é que as articulações permitem que a gente faça? Beleza?
E aí, professora Kedma, como é que eles estão? Estão respondendo? Estão caladinhos? Estão só Então, pensando? aqui, eu acho que focaram mais na parte do sistema locomotor, né? No sistema. Porque eles disseram aqui se movimentar, movimento dos dedos. Eu Isso. confesso que fiquei mais curiosa nessa questão. Quando você falou da gente, se não tivesse articulações, iríamos parado. ficar que nem robôs, né? Por isso Pois a é. importância dessas articulações, né? Exatamente. Então, eles focaram nisso também. Lembra, por exemplo, daqueles manequins que ficam nas lojas. Eles não têm muitas articulações ali. Você percebe que aquele manequim, geralmente, ele tem uma posição que ele fica e a gente não consegue, tipo, mexer o braço dele, mexer as pernas. Geralmente é só no ombro, às vezes movimenta a cintura. Então, aquele movimento ali, a gente poderia dar mais movimentos naquele manequim ali se ele tivesse articulações. Agora, antes da gente encerrar, né, a gente já está chegando no finalzinho da nossa aula, já está sabendo aí a pergunta, né? Quais funções das articulações? Coloca pra gente. Antes da gente encerrar, eu quero, primeiramente, agradecer mais uma vez a professora Kedma, que está aqui junto com a gente. Eu quem agradeço. Sempre aulas especiais, né? Sempre aulas interessantes. E eu fico por aqui agora, mas a gente se vê em breve, com certeza. Então, lembra, a gente falou em várias aulas aqui, falamos de movimentos, a gente falou dos sistemas, de como é importante a gente se movimentar, de como é importante a gente fazer exercícios físicos. E eu quero encerrar essa aula de hoje dizendo mais uma vez para vocês, para que a gente mantenha o nosso sistema esquelético, sistema muscular, sistema digestivo, sistema circulatório, todo o nosso corpo funcionando em dias, vale lembrar, a gente precisa comer bem, fazer uma boa alimentação, se alimentar bem e praticar exercícios físicos, praticar atividades físicas. Aproveita que a gente está chegando no final de semana e aproveita para se movimentar. A gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!